Belém do Pará, cidade das mangueiras, do açaí, do carimbó, mas também dos problemas sociais, políticos, econômicos, ambientais e culturais que rendem um papo pai d'égua. Olá, boa noite, professor Bruno Vieira. Estamos aqui inaugurando um pequeno programa para ser divulgado nas redes sociais, chamado Papo Pai d'Égua, e hoje temos a honra de ter como nosso entrevistado o companheiro Alexandre Costa, que é um cidadão de Belém, é um lutador da causa urbana, e ele está aqui representando a frente dos moradores afetados, prejudicados da bacia do Una. Esta bacia, que é uma bacia, a maior bacia hidrográfica de Belém, e abrange vários bairros. Talvez você que está nos vendo nesse vídeo nem saiba, mas você é um morador da bacia do Una. Então, Alexandre, muito obrigado por estar aqui. Pela oportunidade em poder dar visibilidade para um conflito que passa desapercebido, como o senhor bem falou. A população não sabe nem em que bacia hidrográfica está situada. Belém é constituída por 8 bacias hidrográficas, dados da década de 80, quando se deu a macrodrenagem da bacia do Una, e hoje a gente sabe que houve uma releitura e Belém, o sítio urbano de Belém, não são só 8 bacias hidrográficas, são 14 bacias hidrográficas. Mas a maior e mais importante é a bacia do Una. Continua sendo a bacia do Una. Por que ela é mais importante? Só pela dimensão dela? Ela é maior, equivale a 60% do sítio urbano da cidade de Belém. E foi a primeira bacia hidrográfica desta magnitude a ser beneficiada em termos de macrodrenagem. Ela foi a primeira, a bacia do Tucunduba a segunda, e atualmente a bacia da Estrada Nova sofre a intervenção, a chamada macrodrenagem. E me diga uma coisa, Alexandre, a macrodrenagem, tão festejada macrodrenagem, ela foi importante para o morador de Belém? Qual é a consequência positiva ou negativa que ela trouxe? Certamente, professor, a macrodrenagem, ela dá uma outra visão, um outro aspecto neste território. Estou me referindo à macrodrenagem da bacia do Una, porque se reproduz em outras bacias, como Tucunduba e Estrada Nova. Mas a macrodrenagem foi muito importante, inclusive ela foi considerada pelo órgão financiador, que foi o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, como a maior reforma urbana da América Latina. Então a bacia do Una, ela passa a ser a referência em termos de obras, de macrodrenagens, de obras que promovem o saneamento básico, para a significativa passada da população de Belém. Você ressaltou os aspectos importantes, se você é uma das lideranças da frente dos moradores prejudicados, qual é o aspecto negativo? O prejudicado no termo do movimento. Professor, a macrodrenagem da bacia do Una, ela durou 25 anos. Então não foi uma obra, enfim, insignificante. Ela durou 25 anos, teve os principais parceiros, entes importantes para essa execução, que foi o Estado do Pará, que se fez gerenciador da macrodrenagem da bacia do Una através da Companhia de Saneamento do Pará, COSAMPA. O Banco Interamericano, que foi o órgão financiador, a Prefeitura Municipal de Belém, subgerenciadora, e a sociedade como parceira fiscal, através de 2 entidades importantíssimas, que era o Comitê Assessor, constituído por 18 membros. Desses 18 membros, 7 eram representantes da sociedade, porque de repente o território, os 20 bairros, tecnicamente foi subdividido, subbacia 1 a subbacia 7. Então eram 7 representantes comunitários por subbacia. E paralelo a isso foi instituída a Comissão de Fiscalização dos Moradores da Bacia do Una, COFIS. Hoje, na macrodrenagem do Tucunduba, na macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova, em outras obras de infraestrutura urbana que Belém sofre a intervenção, se diz CAO, Comissão de Acompanhamento da Obra. Ou seja, a CAO, a Comissão de Acompanhamento da Obra, é um órgão de representatividade da sociedade civil. Da sociedade civil,
A questão é, o projeto de macro-drenagem da Bacia Duna, né, implementa, né, edifica nesse território um conjunto de obras agrupadas em 3 grandes sistemas, que é o saneamento, que é o viário e a drenagem, que se subdivide em micro e macro-drenagem, né? Então foi um projeto ambicioso, 312 milhões de dólares custou ao povo paraense, né? Financiado por outras gerações, né? Isso, sim, né? E a questão, a problemática se dá, por incrível que pareça, não é pela falta de execução de um projeto muito bem pensado, né? Justamente ocorre o conflito, né, justamente pelo abandono do próprio poder público na sua fase principal, que é a manutenção e conservação desse conjunto de obras. Eu ia chegar nesse ponto logo em seguida, mas já que você tocou, a quanto anda a manutenção? Pois é. A manutenção, não há manutenção? Né? O que se percebe enquanto morador, eu sou morador do bairro da Pedreira, nos 20 bairros, né? E você havia me falado que você é morador, a sua casa fica em frente ao Canal do Galo. Isso, eu sou morador da Travessa Antônio Baena, no bairro da Pedreira, no perímetro compreendido entre a Avenida Marquês Gerval e a Avenida Pedro Miranda. Então você deve sentir na pele quando os canais transbordam. Sim, os canais transbordam, principalmente pela falta de manutenção e conservação desse conjunto de obras. Mas por que tu afirmas isso? Porque... E aquele maquinário todo que foi adquirido com recurso do BID? Aqueles veículos, equipamentos e maquinários foram adquiridos justamente para garantir a capacidade de vazão de cada um dos 17 canais que constituem esse sistema de drenagem na bacia do Una. Simplesmente foram desviados, né? E o que é pior, as normas técnicas estabelecidas em 3 manuais da manutenção desses 3 conjuntos de obras, né, não foi cumprido. De que forma reflete? Os canais perderam sua capacidade de vazão, transbordam. A capacidade de vazão diz respeito ao assoreamento. Assoreamento, cálculo de vazão, profundidade e largura, são 17 canais. Então, para que o nosso o amigo, a amiga que está nos vendo agora, o nosso internauta, né? O nosso internauta está nos vendo, assoreamento seria o quê? Diga aí uma linguagem mais simples. A falta é a deposição de material, né? A erosão, né? Ele é um movimento inverso da erosão. O leito do canal fica cheio de terra, cheio de lama, que precisaria ser retirado de tempo em tempo. De acordo com o cálculo de vazão estabelecido nas normas desses manuais de manutenção e conservação. E essa manutenção, essa retirada de lodo, terra, material sólido às vezes. Sim. Professor, este conflito, inclusive, já foi judicializado há 11 anos. Tramita no Judiciário Paraense, na 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, uma ação civil pública ambiental que foi judicializada no ano de 2008 pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, que é vinculado ao Ministério Público. Houve alguma decisão já? Até agora, nenhuma. Nem em primeira instância. Em 2008, quando foi judicializada, a promotora de justiça na época, a doutora Daniela Dias, conheço a Daniela, pede a antecipação de uma tutela, né? 11 anos depois, agora que foi, ano de 2019, é que foi concedida esta tutela, né? Os réus são a Prefeitura de Belém, a Companhia de Saneamento do Pará e o próprio Estado do Pará, pela obrigação de fazer a manutenção e conservação desse conjunto de obras. Me diga uma coisa, Alexandre. Bem como, professor, desculpa ter lhe cortado, não, tudo bem, dar continuidade nas inúmeras obras de microdrenagem que ficaram pendentes, né? De modo que o projeto alcançasse a sua plenitude funcional. Me diga uma coisa, muito se ouve, e eu estava até fazendo uma pesquisa hoje, em narrativas, discursos emitidos pelo chefe do executivo. O chefe do executivo e seus assessores vêm reiteradamente dizendo que a população tem uma culpa decisiva, ou seja, é o maior culpado pelo assoreamento, ou seja, pelo caos que a nossa cidade enfrenta num dia de chuva. A indignação potencializa, você está sendo vítima de violação de vários direitos. Direito à cidade, direito à moradia digna, direito à saúde pública, professor. Você não tem noção, né? E
o direito de ir e vir, né, é o mais visível, porque a cidade vai profunda, não é só a bacia do Una. Né? Não é só o morador do entorno do sistema de esgotamento, de drenagem da cidade. A cidade para, né? Então, se você não tem a sua casa invadida pelas águas, não significa que você não esteja sendo violado nos seus direitos, no mínimo de ir e vir. Então, podemos afirmar que, em virtude da bacia do Una ser a maior, quando uma grande chuva coincide com a maré alta, a cidade para e não só o morador do entorno do sistema de canais é prejudicado. E essa falta de responsabilidade do poder público na manutenção desses grandes projetos urbanísticos, as chamadas macrodrenagens, ficam se reproduzindo. Eu sempre questiono, será que o futuro da macrodrenagem da bacia da Estrada Nova e da bacia do Tucunduba não será o presente vivenciado pelos habitantes da bacia do Una? Ou seja, não dá manutenção, né? Então a prefeitura hoje, nas suas notas oficiais, através da imprensa, criminaliza a população de Belém por culpa dos alagamentos, porque somos acusados de lançarmos lixo e entulho doméstico nos canais. Nós temos que convir que nós, moradores de Belém, temos um hábito muito ruim, né? Nós temos uma educação ambiental péssima e realmente nós contribuímos. Sim. Só que, no meu entender, você é o grande especialista do assunto, mas eu tenho uma boa leitura sobre esse tema. No meu entender, o maior responsável, me perdoe o executivo municipal, seus assessores, é a gestão, porque é necessário... Porque cabe a ela garantir a sustentabilidade de um projeto dessa magnitude, 312, olhando pela ótica do capital, 312 milhões de dólares não alcançar seu objetivo principal. Então é muito fácil você criminalizar a sociedade, porque ao criminalizar, pensa o gestor que ele está isento da responsabilidade. Ele culpa a população e criminaliza São Pedro. Ora, uma cidade, né, que foi retirada da cobertura vegetal, né, um outro aspecto que passa impercebível, né, na mente das pessoas. Por que está caindo muita chuva? Porque está descoberto, não tem cobertura vegetal. Mas veja bem, esse é outro dado também. Eu tenho observado que nos últimos anos o nível de chuva é um nível normal, o mesmo nível. Porém, a cidade vem alagando muito mais no período de chuva. Porque se permeabiliza o solo e se retifica os canais, o que é pior, não se dá manutenção prevista nas normas técnicas. É simples, então é muito fácil você criminalizar a população, porque generaliza, entendeu? Aí fica aquela... É um discurso fácil também. É um discurso fácil, né? É um discurso fácil. E professor, sabemos que é uma forma, inclusive, né? Quem fiscaliza a arrecadação deste lixo que o poder público argumenta que a população está jogando? Quem fiscaliza, né? As notas de empenho para a chamada limpeza pública. Quem fiscaliza são milhões os e milhões. equipamentos que são alocados, que são equipamentos que não têm a função dos que foram equacionados, dimensionados e projetados para a manutenção de cada um desses 17 canais da bacia do Una. Então é muito fácil. A prefeitura vai lá, aloca um equipamento, um guindaste, uma dragline, quando na realidade ela não vai cumprir. Um dos equipamentos que a prefeitura recebeu, né? Recebeu do governo do Estado. Recebeu do governo do Estado, no dia 2 de janeiro de 2005. Do governo ainda do ex-prefeito do Gilmar Gomes da Costa. Segundo dia de mandato, o prefeito do Gilmar Gomes da Costa se dirige para o bairro do Barreiro, canal São Joaquim, esquina com a passagem Mirandinha, e recebe a responsabilidade na manutenção e conservação deste conjunto de obras, deste território, dos 20 bairros de Belém, que é a bacia do Una, e o compromisso de dar continuidade às inúmeras obras de microdrenagem que ficaram pendentes. Esse conjunto de equipamentos, dragas, caminhões, eles... O que aconteceu com eles? Eu sei que houve uma CPI no nosso legislativo municipal. O que houve? A prefeitura, que te sabe pelo resultado desta CPI, que a prefeitura, né, contrata uma empresa terceirizada, que foi a Belém Ambiental, e entregou para ela esses equipamentos, né? Quer dizer, terceirizou, né? E não o equipamento que era público foi dado para uma empresa privada. Usar. E ela não usou de forma adequada, porque se tivesse usado, professor, hoje não se viveria esse conflito na bacia do Una. Os canais não teriam perdido a sua capacidade. Professor, é um passivo de mais de 14 anos. Entendeu? Então talvez seja essa
a razão, o motivo, claro. falta de não manutenção. isentando a população, Claro. porque a população está jogando. Isso é até importante a gente falar para quem está nos vendo, que é interessante que a gente evite jogar lixo no chão, nos canais, porque isso pode não ser o principal culpado, a principal razão, a causa, porém mas, isso contribui. Isso aí não é legal, e não é bom. contribui de forma negativa, porque é uma forma, inclusive, do gestor se isentar pela responsabilidade. Serve de argumento. Quando o munícipe sofre, né, a violação do seu direito. Serve de argumento para o prefeito dizer, olha, eu não tenho culpa. O culpado é a população em São Pedro que manda muita água. É um absurdo. Bem, Alexandre, a gente poderia se encaminhar para o final. O que você poderia dizer como solução, na sua experiência de morador da Bacia do Una, de um estudioso do assunto, o que você poderia dizer? É aquela questão, isso é um reflexo da omissão, né? O cidadão ainda é muito omisso, né? A população é omissa, ela espera, ela transfere, ela elege um super-herói, né? As pessoas, o Alexandre me representa, eu não represento. Mal representa a minha casa. E mal representado, porque se bem representasse, a minha casa não ia para o fundo, tá certo? Falta conscientização das pessoas, principalmente no sentido de cobrar os seus direitos, sabe? De correr atrás, de saber, tá aí, Ministério Público, foi o que a gente fez, né? Em 2007. Mas com essa lentidão toda do Poder Judiciário... Por quê? Porque não tem demanda, não tem pressão popular, é muito fácil. Então, o que é que acontece? Nós, claro que não é toda a Bacia do Una que vai para o fundo, mas boa parte da Bacia do Una, as pessoas moradoras estão sendo vítimas de alagamento. Professor, os dejetos convergem para a rede de drenagem. Quando esta rede de drenagem, né, entra em colapso, que transborda ou se dá o refluxo da microdrenagem ou das galerias, adivinha o que é que retorna? E a COSAMPA está nos cobrando uma taxa de 60%, um absurdo. Aí a gente está questionando sim, através da ação civil pública. Através da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. O Estado do Pará, ao se tornar mutuário final junto ao BID, né, para a execução da macrodrenagem da Bacia do Una, passou pela aprovação daquela Casa Legislativa, tá certo? E o Estado do Pará foi mutuário final com aval da União, porque o capital é estrangeiro, é BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Meu caro Alexandre, para a gente encerrar de fato, né, o papo está maravilhoso, a gente poderia conversar aqui mais uma hora a fio, tenho certeza que quem está assistindo o vídeo gostaria de continuar, mas para encerrar, para você que é morador de Belém ou então da região metropolitana, um dado é importante ser dito. O Instituto Trata Brasil vem, nos últimos 15 anos, estudando e fazendo uma pesquisa comparativa do sistema de fornecimento de água, saneamento, drenagem como um todo. E, pasmem os senhores, se você ainda não sabe, pasmem a senhora, se ainda não sabe, Belém e Ananindeua, eu posso até estender a Marituba, estamos nas últimas posições. Portanto, nós, enquanto moradores da região metropolitana, precisamos agir, sair da inércia, né? Ou como diria na linguagem popular, tomar vergonha na cara e elegermos representantes que se preocupem com a questão, comprometidos. É muito fácil. Meu caro Alexandre, professor, eu que lhe agradeço pela oportunidade. Espero que outro dia você possa atender nosso convite para conversar. À frente dos moradores prejudicados da Bacia do Una. E deixe sua palavra para a gente. Né? Pois é, amigos, né? Aos nossos amigos, companheiros internautas, né? Fica este recado, né? Não se pode esperar se eleger um super-herói, né? Nós temos que fazer esse enfrentamento constante, cobrar os nossos direitos. Quando o último gestor, o atual gestor, melhor dizendo, se candidata, promete 3 S's, né? Os S's, o saneamento, a saúde e a segurança. Um hospital, como foi o caso do pronto-socorro, em chamas, o que é isso? É falta de segurança, né? Imagina o saneamento. Professor, nós na Bacia, onde eu moro no bairro da Pedreira, para o senhor ter uma ideia, ali convergem toda a drenagem hospitalar. E isso ninguém vê, ninguém sabe, entendeu? Material contaminado. Mas é importante que saibamos, né, que quando a gente pensa e fala, debate saneamento, a gente está debatendo de maneira indireta a saúde. Saúde e segurança. Como é que você deixa uma população à mercê, né? Meu caro Alexandre, obrigado, muito obrigado, tá? Boa noite. Boa noite. Amigos, vamos encerrar esse nosso pequeno programa aqui, é o primeiro, inaugurando, estamos
testando, estamos aprendendo. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curtam, comentem e compartilhem. Boa noite, aqui é Papo Pai d'Égua.